Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma dica rápida aqui no canal, beleza? Hoje a dica rápida que eu vou trazer para vocês é uma dica rápida sobre Ponte de Wheatstone. Muita gente às vezes não lembra desse cara, muita gente fala, meu Deus, esse nome é difícil, eu não sei o que é. Cuidado, é bem simples. Você só precisa saber alguns detalhezinhos para brincar com esse circuito elétrico. Então vem comigo que eu vou mostrar para você. Primeira coisa, dá uma olhadinha aqui. A ponte nem sempre vai ser desenhada dessa maneira, tá? Como um losango. O meu não ficou tão bonito, eu espero que vocês me perdoem, artisticamente eu sou muito limitado. Mas esse cara tem uma diferença de potencial entre os pontos A e B e eu tenho esses resistores aqui. Beleza. O que acontece nessa distribuição? Geralmente, nós vamos trabalhar com ponte de Wheatstone, mas será uma ponte equilibrada. Quando é que essa ponte estará equilibrada? Quando eu garantir para você que a diferença de potencial entre esse ponto C e esse ponto D é nula. Ou seja, se eu não tiver diferença de potencial entre esses pontos, que é a mesma coisa que falar para você que o potencial nesses dois pontos é igual, eu estou falando de uma ponte equilibrada. Ou seja, eu poderia até ter um fiozinho aqui no meio, vou colocar aqui para vocês, sem nenhum aparelho, sem nada, que ele não iria interferir no meu circuito. Porque se esses pontos têm o mesmo potencial elétrico, a corrente elétrica que passaria aqui seria nula. Ou seja, tanto faz, tanto fez esse cara aí. Então é importante entender que tendo uma ponte de Wheatstone equilibrada, tanto faz o cara colocar alguma coisa lá no meio. Não vai mudar em nada. Geralmente podem aparecer três coisas na verdade ali no meio. Primeiro, o fio sozinho, que não interfere, a gente já viu. Segundo, como é que eu garanto que não está passando corrente por aquele fio? Eu uso um instrumento para medir passagem de corrente. E como a corrente pode ser muito pequena caso ela passe, em vez de usar um amperímetro, a gente usa um carinha G, que é um galvanômetro, para medir correntes muito pequenas. E esse galvanômetro, caso a ponte esteja equilibrada, vai acusar uma passagem de corrente nula, ou seja, não passa nada, beleza? Uma outra situação é, ao invés do fio, ao invés do galvanômetro, ele colocar uma resistência lá no meio, o que também não faz diferença, porque caso a ponte esteja equilibrada, essa resistência aqui do meio estará em curto-circuito. Pode ser o que for, que não vai funcionar, beleza? Agora, o que você deve estar se perguntando aí, espero eu, é o seguinte: tudo bem, professor, eu entendi que nós vamos brincar com uma ponte equilibrada, a ponte equilibrada acontece por conta disso. Agora, como é que eu vou saber que a ponte está equilibrada ou não? Como é que é? Primeiro, o exercício pode te falar no enunciado ou você pode fazer uma coisa simples, que é multiplicar cruzado os resistores. E o que vai acontecer? Se você multiplicar o R1 vezes o R4 e multiplicar o R2 vezes o R3 e igualar, se essa igualdade que está aqui for verdadeira, ou seja, se isso aqui for verdade, a minha ponte está equilibrada. Então a ponte de Wheatstone ela é muito utilizada para descobrir valores de resistências que você não conhece. Por quê? Eu tenho um amperímetro para medir corrente, voltímetro para medir tensão, mas eu não tenho um outro cara, geralmente, para medir resistência. Então, por exemplo, se eu não souber o valor de uma resistência e souber o valor das outras três, eu vou brincando com o meu circuito até equilibrar a ponte e eu consigo determinar o valor da resistência desconhecida. Fechou? Acho que tá beleza, né? Vamos continuar aqui e pensar uma coisa. Seguinte, falei para vocês, a ponte nem sempre vai aparecer com essa cara. Ela poderia aparecer como um circuito mais, entre muitas aspas, normal. Aquilo também é normal, esse é normal. Um outro formato. O que está acontecendo? Eu tenho um circuito, eu tenho 7 resistências nesse circuito, 7 resistores nesse circuito. Tem uma diferença de potencial, placa positiva, placa negativa, lembra, a corrente está saindo aqui, aqui tem um nó, vai ter divisão de corrente e a corrente está chegando aqui do outro lado. Beleza.
Se você fizer os produtos aqui, cuidado, tá? Nesse caso, como eu mudei os nomes dos resistores, não serão aqueles. Mas se você multiplicar esse cara por esse cara aqui, e se você multiplicar esse cara aqui por esse cara aqui, e isso aqui acontecer, o que você pode garantir? Que o R5, que é o resistor lá do meio, está em curto-circuito, ele não funciona. Por que que isso é importante? Mesmo sabendo que ele não funciona, ele pode te perguntar a corrente no circuito, ele pode te perguntar a resistência equivalente. Então é importante lembrar uma coisa. Uma vez que esse cara não funcione, é como se não existisse esse fio. Ou seja, o R2 e o R4 passam a ser resistências em série na hora de calcular a resistência equivalente. O R3 e o R6, mesma coisa, passam a ser resistências em série, beleza? Agora, somando esses caras, você vai ter uma resistência equivalente. As resistências equivalentes desses dois caras estarão depois em paralelo. E aí você segue brincando com o circuito. O importante é entender mais ou menos como esse cara funciona. Tranquilo? Entendemos o que é a ponte equilibrada, o que acontece lá no meio, como verificar e um outro formato. Tranquilo? Valeu? Essa foi mais uma dica rápida.